Fala, meu aluno, estamos de volta. Questão 2 para você, questão do Enem 2018. Essa questão ela é meio problemática porque ela deu na época que ela foi lançada, ela deu umas tretazinhas aí, porque ela foi bem confusa e ela lhe levava muito ao erro. Então essa questão ela deu lá um certo problema, mas dá para a gente explicar ela, beleza? Então vamos lá, seguinte. Em desenhos animados é comum vermos a personagem tentando impulsionar um barco soprando ar contra a vela para compensar a falta de vento. Algumas vezes usam o próprio fôlego, folhas ou ventiladores. Estudantes de um laboratório didático resolveram investigar essa possibilidade. Para isso, usaram dois pequenos carros de plásticos, A e B, como você vê na figura, e instalaram sobre essas pequenas ventoinhas e fixaram verticalmente uma cartolina de curvatura parabólica para desempenhar uma função análoga a uma vela de barco. Aqui que está o problema, tá? Bom, a questão te disse aqui, basicamente, pessoal, que eu vou ter uma cartolinazinha aqui, certo? De curvatura parabólica. Ela vai estar curvada, isso você vê na própria figura. Isso que deu a tretazinha, tá? Vamos ver por quê. No carro B, inverteu-se o sentido aí, né, da ventoinha e manteve-se a vela a fim de manter as características do barco, massa e formato da cartolina. As figuras representam os carros produzidos. A montagem do carro A busca simular a simulação dos desenhos animados, pois a ventoinha está direcionada para as velas, tá? Então, essa questão é aquela questão que te traz uma relação aplicada, tá? Que você vê em filmes e em desenhos, como ele comentou aí, que é o ato de você se auto-impulsionar, né? Então, vamos supor que você está andando de barco e o vento acaba. Se você soprar essa vela do barco, você vai conseguir se movimentar. Será que vai? Essa questão aqui, pessoal, ela é meio duvidosa, porque é uma questão que trabalha com a chamada terceira lei de Newton. E para quem não conhece, para quem está ainda vacilando em lei de Newton, é a famosa lei da vida que eu chamo, né? É a chamada lei da ação e reação. Ou seja, para toda ação existe uma reação proporcional, certo? E oposta. Só o seguinte, pessoal, a lei da ação e reação ela só vai de fato funcionar, ela só vai de fato atuar quando você estiver em corpos distintos. Então, essa lei aqui, ela só atua em corpos diferentes. Ou seja, a ação tem que vir de um corpo e a reação tem que vir de outro corpo, certo? E assim a ação e a reação funcionam. Não tem como você próprio exercer ação e reação em si mesmo. Não tem como, isso não existe. É por isso que você se auto-impulsionar, tecnicamente, em termos físicos, não é para funcionar. Só que é o seguinte, a questão aqui ela foi meio sacana com você, porque ela colocou uma estrutura meio curvada, e essa estrutura, meu amigo, vai trazer muita mudança. Por quê? Porque a aerodinâmica da situação também vai mudar muita coisa, vai interferir. Bora ver a questãozinha aqui. Ó. Os carros orientados de acordo com a figura, os estudantes ligaram as ventoinhas, aguardaram o fluxo de ar ficar permanente e determinaram os modos das suas velocidades médias dos carros A e B, então VA e VB, para os mesmos intervalos de tempo. A respeito das intensidades das velocidades médias e do sentido do movimento do carro A, os estudantes observaram que, vamos lá, ele te pediu aqui duas coisinhas, tá? Ele te pediu aqui a intensidade das velocidades médias, certo? E também te pediu o sentido do movimento do carro A. Bom, pessoal, vamos aqui trabalhar com o termo físico. O termo físico, tecnicamente, o B já é para se movimentar, tá? Por quê? Ação e reação. Repara que a ventoinha do caso B aqui é uma ventoinha que ela empurra vento para trás. Então, a ação que ela exerce é uma ação para trás. Certo? Logo, se ela movimenta um fluxo de ar para trás, por reação, esse fluxo de ar vai acabar também movimentando ela para frente. Então, esse vermelho que você vê aqui é como se fosse o ar externo. Tá? Então, o ar ambiente vai sofrer esse fluxo da ventoinha e vai responder em reação. Então, aqui é um caso claro de ação e reação, beleza? A ação vem do próprio carrinho e a reação vem do ar externo. Um empurra o outro, beleza? Então, tecnicamente, o B
já vai se movimentar com a velocidade que é diferente de zero. Perfeito, tranquilo. Só que o ar que é a treta, porque se você se ligar na ideia de que de fato você não pode se auto-impulsionar, aqui já daria errado. Só que aqui, meus amigos, temos uma tretinha, que é a curvatura. A curvatura ela vai melhorar essa aerodinâmica, o que pode permitir esse movimento. Por quê? Eu te explico por quê. Eu vou te fazer aqui um outro desenho para você entender melhor a ideia, tá? Então, qual é a ideia? Vamos supor que você tem aqui um carro, que nem lá na figura de vocês, na questão lá, tá? Carro bonitinho aqui para você, pá, legal. Eu vou te colocar aqui um anteparo, que em vez de ser curva, ele vai ser plano, tá? Ele vai ser plano aqui, ó. Esse aqui é o nosso anteparo, tá bom? Beleza. Eu vou colocar aqui do outro lado a ventoinha, que é aquela que está produzindo o fluxo de ar, né? Que tecnicamente está produzindo aí a ação, certo? Belezinha. Ela está aqui girando e tal, legal, beleza. Bom, quando ela projetar o fluxo de ar, pessoal, esse fluxo de ar, ao encontrar a estrutura plana, que não tem basicamente nenhuma aerodinâmica ou baixíssima aerodinâmica, esse fluxo de ar ele vai contornar essa estrutura e vai seguir o seu fluxo, ou seja, nada volta. Aqui é um caso claro onde você não teria nenhum movimento. Tá? Então, se essa figura da própria questão do carrinho A, que é essa aqui, fosse assim, eu já saberia de cara que não iria se movimentar. Porque repara que o fluxo de ar não volta. Então, não tem como você ter uma reação. Tá? Agora, meu amigo, se você fizer essa mesma estrutura, certo? Só que agora, com um anteparo curvado, como esse aqui, a coisa já muda. Sabe por quê? Olha o seguinte, a ventoinha está girando, está mandando fluxo de ar, né? Esse fluxo vem aqui, opa, legal. Só que, como aqui é curvatura, ou seja, já tem uma boa aerodinâmica, ele vai bater e vai retornar. Esse retornar é que é importante, porque esse retornar, tá aqui, ó, é o que acaba empurrando o fluxo de ar para trás. E aí tu lembra, se eu coloco uma ação para trás, eu recebo uma reação para frente, que é tecnicamente o que acontecia aqui que eu te mostrei, né? Então, se o ar vai para trás, se o ar vai para trás, eu acabo recebendo uma reação para frente. Então, a estrutura aerodinâmica aqui acaba ajudando. Só que, claro, como você vê que apenas poucos fluxos de ar voltam para trás, eu sei muito bem que esse carro A ele vai se movimentar com a velocidade de ar também diferente de zero. Tá de boas, legal. Beleza? Só que ele vai andar mais devagar. Então, ele vai ter uma velocidade que é menor do que a de B. Professor, como assim? É só você comparar aqui. O carro B ele consegue mandar mais fluxo para trás. Então, ele manda mais ação para trás, recebe uma maior reação. Já o carro A, ele manda pouco fluxo de ar para trás. Então, vai receber uma pouca reação, logo vai ter uma pouca velocidade. Então, já sei que o carro A vai andar para a direita, logicamente, né? Vai andar para a direita e vai ter uma velocidade menor do que a de B. E aí, se você for olhar aí, a que mais se compara, né? Ó, a letra A já falou que o carro não se move. No dia dessa prova aqui, muita gente de cara marcou a letra A, porque foi ensinado em sala de aula para eles que, de fato, não se pode gerar ação e reação em si própria. Não tem. Só que tem que levar em consideração o fator da aerodinâmica. Beleza? Então, letra A já posso descartar, tá certo? A letra C fala que o A se move para a esquerda, então também esquece, assim também como a letra E. Logo, te sobrou de fato apenas a B e a D, e você repara que das que tem aqui, a B ela é a mais lógica, porque mostra de fato que VB é maior do que A e ambos são maiores do que zero, ou seja, são diferentes de zero,
e o carro A ele se move para a direita. Então, letra B, uma questão muito perigosa do Enem 2018, que causou muita confusão na época, quem estava fazendo a questão, mas espero que você tenha entendido aí e observe, tá, pessoal? Ação e reação só acontecem em corpos diferentes, certo? E a aerodinâmica, ela sim faz uma diferença. Observe esta figurinha, né, para tu lembrar como funciona. Se fosse plano, não se movimentava. Como é curvado, se movimenta. Tá certo? Belezinha? Questão muito boa. Vamos seguir o barco para a nossa próxima questão. Segue aí.